Alô, galera do forró. Alô, galera do quintal. Fala, galera. Hoje vamos falar sobre Alberto Caeiro. Eu não preparei certamente uma apresentação, mas eu consegui uma aqui, que a minha professora foi muito fofa e disponibilizou pra gente. Então vamos falar primeiro um pouquinho do qual que é esse heterônimo, né? Porque caso você não saiba, Alberto Caeiro é um dos primeiros heterônimos de pessoa, né? Depois de falar sobre as temáticas, né, que nosso Albertinho fala, a linguagem que ele usa, o estilo também, a estrutura. Então vamos lá. Primeiramente, nosso Albertinho, nosso au-au. Primeiramente, ele é um heterônimo, né? O que é um heterônimo? Héteros vem do grego, que seria então outro nome. Então, heterônimo é outro nome, é uma outra pessoa criada por Fernando Pessoa. Fernando Pessoa e suas pessoas, né? O Fernando Pessoa, ele considerava que o Alberto Caeiro era basicamente o mestre dele, né? Era o próprio mestre dele e dos outros heterônimos. Isto porque o Alberto Caeiro ele não procurava um sentido para a vida, ok? Ele vivia tudo de uma forma muito plena e muito junto da natureza, e ele se contentava com aquilo que ele via e sentia a cada momento. Ele era uma pessoa muito paz e amor. E tava contentado com a vida como ela era, assim, gostava da natureza, ele era muito vibes, ele era meio hippie, assim, sabe? Né? E isso inspira o nosso Fernandinho Pessoa e os heterônimos dele, porque eles falam que, cara, ele é o único dos heterônimos, até ele, tipo, mesmo falando do Fernando Pessoa, ele é o único lá, de todas as pessoas que o Fernando Pessoa criou, e até dele mesmo, que consegue viver em plenitude com a natureza, consegue viver de uma forma inteira com a natureza, né? E isso, de certa forma, é quase que uma inspiração para ele e para os outros heterônimos, e é por isso que eles chamam de mestre dos heterônimos. Vamos falar agora um pouco mais sobre as temáticas, ok? Primeiramente, o Caeiro é um poeta fingidor, ok? Por que ele é fingidor? Porque por mais que ele seja um poeta simples e que se contente com a natureza e tudo mais, e tenha uma linguagem simples, ele diz que basicamente a gente consegue ver nos poemas dele um fingimento artístico, né? Porque ele tenta fazer a gente crer que não há um lugar para intelectualização das emoções na poesia dele. Só que a gente percebe que toda a criação que ele faz, todo poema que ele faz, toda a criação artística dele não é tão espontânea assim. Tá? Ele tenta falar pra gente que, pô, ele é espontâneo esse poema dele e tudo mais. Eu sou muito espontâneo, gente. Eu sou muito na improvisação, mas na verdade não é assim. De certa forma, ele sempre vai intelectualizar um pouco as emoções dele. Então ele é meio contraditório, que ele tem esse fingimento artístico. Mas agora falando sobre as temáticas em si. Ele é um poeta bucólico, ok? E além disso, ele dá muita primazia às sensações. Ele, tipo, ele dá o. Ele acha essencial, por exemplo, aquilo que ele vê, aquilo que ele sente, e não propriamente a razão. Quando a gente fala que ele é um poeta bucólico, é porque, né, caíram um produto do fingimento artístico e o pessoa veio como pastor, utilizando então uma máscara poética que vai aproximar o próprio Fernando Pessoa, quando escreveu Caeiro, do ambiente campestre, né? Por quê? Porque Fernando Pessoa, quando pensava em Caeiro, ele pensava em uma pessoa que sentia felicidade, paz e plenitude quando estava em contato com a natureza, com o campo. E por que a gente chama ele de poeta bucólico? Primeiro, porque ele fica deambulando, ou seja, andando sem rumo, sem sentido pela natureza, contemplando a natureza. Ele é um poeta que é feliz, é simples, ele tem essa felicidade, simplicidade dentro dele. Além disso, ele consegue viver em comunhão e harmonia com todos os elementos naturais à volta dele. Além disso, ele tem esse afastamento social das pessoas, ele vive no campo, ele vive na natureza, ele não tem contato com as pessoas em si, não é tipo, por exemplo, o Álvaro de Campos tá na cidade 24 horas barra 7. Não, ele é uma pessoa que tá no campo, tá de boa, tá longe das pessoas, etc. Além disso, ele usa o bucolismo como uma máscara poética, né? E como eu disse antes, ele sempre vai ter essa tranquilidade no campo terrestre e com a natureza. E além disso, ele vai acreditar que o mais importante é o momento presente, né? Porque é o tempo real que ele tá vivendo. Ele gosta de viver aquilo e sentir aquilo. Ele não gosta de ficar pensando. Ele não pode que pensa muito, que usa muita razão. Pelo contrário, ele vai dar primazia às sensações. Ele é conhecido como poeta das sensações. E ele dá muito privilégio a esses 5 sentidos dele, principalmente a visão. Falando que ele tem agora, né? Quando a gente diz que ele tem primazia das sensações, a gente fala que ele valoriza, por exemplo,
a observação objetiva da realidade, ou seja, ele vai dar mais primazia, pronto, aquilo que ele vê. Então ele vai achar que aquilo que ele vê é mais importante. Ele confia muito nos 5 sentidos dele. Ele é uma pessoa que sente muito também. Tipo, na poesia dele a gente tem, por exemplo, ele escrevendo o que observa, o que ele sente, por exemplo, o tato, ou o que ele tá sentindo, tipo um cheiro, ou coisas assim. E ele rejeita o pensamento metafísico. Claro que é meio paradoxo, porque por mais que ele rejeite, ele tem um pouco disso na poesia dele, mas na teoria ele é um poeta que rejeita o pensamento metafísico. Ele não quer que as pessoas fiquem pensando, ele quer que a pessoa só viva, tipo, chega lá e vive as sensações e os sentimentos, e não fica pensando, raciocinando 24/7. Além disso, ele tem uma postura antifilosófica na vida. A filosofia dele é não ter filosofia, literalmente isso, pra gente falar que ele é meio paradoxo. Falando nisso, a gente chega na contradição, né, no paradoxo. Porque por mais que a gente tenha, por exemplo, ele falando que ele não gosta de pensar e abstrair-se e racionalizar e acha que é errado ter uma filosofia, que a filosofia é ser anti-filosofia, que é uma filosofia. Por mais que ele tenha tudo isso, de certa forma na poesia da gente vê sim que tem um raciocínio lógico, a gente vê sim que tem uma intelectualização dos pensamentos, das emoções, etc. Mas, né, entre todos os heterônimos, mesmo assim, ele é considerado o que mais tem comunhão, mais ligação com a natureza e consegue ver de forma mais plena. Agora, falando um pouco mais sobre a linguagem. É uma linguagem simples, é uma linguagem que se aproxima muito do que a gente fala, tem uma proximidade com o discurso oral. E tem recursos simples, por exemplo, comparações, metáforas muito simples, mas também é raro, anáforas, então a gente vê, tipo, pronto, aqui ó, alguns exemplos. Metáforas, sou um guardador de rebanhos, comparação, meu olhar nisto como um girassol. São exemplos, puta merda, que nome disso. São recursos expressivos simples que ele usa, como a personificação, a anáfora, ele nunca usa muitas coisas diferentes disso. Então, fatos principais, lembrando, metáfora, comparação, personificação e anáfora. Ele não vai usar coisas muito complexas, ainda mais quando comparado com os outros heterônimos de pessoa. Agora falando um pouco mais sobre o estilo, como eu disse, ele vai dar uma maior primazia às sensações, tanto visuais quanto auditivas. As visuais mais, a auditiva tipo, vem em segundo lugar, a tátil tipo em terceiro, a olfativa em quarto e a gustativa em quinto. Mas o que ele mais dá primazia vai ser a visual. Lembrando que por ser um poeta que não teve, tipo, a biografia dele fala o quê? Que ele não teve educação. Então, por ser um poeta que ele não teve uma educação formal, ele também não tem nos poemas dele uma coisa muito regular, muito tradicional. Não, os poemas dele são simples, tem uma regularidade estrófica e métrica, não tem rima, ele só escreve como quer e observa a natureza e vive em plenitude por conta disso. Ele aceita ele aceita a realidade como ela é, de forma natural, sem ficar recordando um passado ou um futuro que vai vir. E além disso, é importante notar que o objetivismo dele vai recusar então um envolvimento pessoal, né? E as sensações aparentemente espontâneas são sim, na verdade, um produto de uma reflexão, né? Porque de qualquer jeito ou de outro, por mais que ele finja ser o mais sensacionista, ele também é um centro cerebral na poesia dele. Por mais que não seja mais de todas, é um pouco sim trabalhada e pensada. É isso sobre o nosso teoria, não tem mais muito o que falar.